Olá, Kurish. Bem, provavelmente cigarros eletrônicos, mas pelo menos tente, não tenha medo, mamãe não vai descobrir. Bem, há algo que você deveria saber sobre essa carta do diabo. Hoje vou te contar como a nicotina age em nós. As cigarretas realmente causam mais vício do que as drogas? Por que os cigarros eletrônicos são mais prejudiciais do que os normais? O que acontecerá se você fumar 300 cigarros em uma hora? E você sabia que os cigarros eletrônicos têm líquido para vaporização? E um bônus, uma maneira que pode te ajudar a parar de fumar. Inscreva-se e curta agora mesmo, porque algo está vindo que vai te deixar de queixo caído, e você não será capaz de curtir e se inscrever depois. Então faça isso agora mesmo. Vamos lá, eu disse para começar. Vamos começar nossa investigação com a história e os fatos sobre o fumo, porque o fumo é prejudicial e o que acontece no corpo de um fumante. Cada tragada introduz em você fumaça, que contém mais de 5.000 substâncias que entram em contato com os tecidos do seu corpo. Em primeiro lugar, a fumaça cobre seus dentes e gengivas e causa cárie dentária. Com o tempo, a fumaça também danifica os nervos no nariz e causa perda de olfato. Dentro dos pulmões, a fumaça aumenta a quantidade de infecções e causa doenças crônicas, como bronquite. Depois, a fumaça preenche os alvéolos nos pulmões e as substâncias tóxicas entram no seu sangue, expulsando o oxigênio. Devido a isso, você pode começar a sentir falta de ar e oxigênio. Em 10 segundos, a corrente sanguínea leva a nicotina ao cérebro, causando uma liberação de dopamina e endorfina. Como você sabe, esses são os hormônios da felicidade e eles trazem sensações e emoções agradáveis para você. E é aqui que começa a dependência do fumo. E o mais importante, enquanto você saiu para fumar, seu vizinho poderia ter ido à sua esposa para pegar sal e simplesmente a levou. Veja algumas imagens dos pulmões de um fumante após fumar 300 cigarros, por exemplo. Comentários são desnecessários, você vê tudo por si, mas há opções menos prejudiciais, como o IQOS ou Glo, que também estamos testando. Claro, a situação aqui é muito melhor. Mas há algo menos prejudicial, por exemplo, cigarros eletrônicos em glicerina, aqui está o experimento. Com eles... Aqui não vemos manchas pretas, mas fumaça, mas vemos que todo o algodão está molhado e isso é glicerina, que também não deveria estar nos pulmões. Há uma teoria de que ele pode ficar preso nos pulmões como cera, bloqueando o acesso ao oxigênio. Na minha experiência, isso parece verdade, mas na realidade, esses experimentos não são muito precisos, pois há uma diferença significativa. Mas um frasco com algodão não é ventilado nem limpo, enquanto os pulmões humanos ainda são ventilados e limpos. E você já ouviu que a dependência de nicotina é a dependência mais forte, mas isso não é verdade. Meu amigo acha que sou viciado em memes. Ou então, eu não sei por que ele me envia todos os memes que vê. Sério, os memes com ursos são muito divertidos, tranquilo. A questão é que a dependência é difícil de medir, por isso é medida pela porcentagem de pessoas que conseguiram parar de fazer isso. 100 pessoas usaram drogas e apenas 10 pararam. Similarmente, de 100 fumantes, somente 5 conseguiram parar. Poucas pessoas conseguiram lidar com uma esposa que engorda muito rapidamente. Eis a verdadeira dependência que devemos abordar. Seguimos brincando. O ponto crucial é que muitos não desejam parar de fumar. Bem, ou mesmo se houver algum desejo, não há motivação forte, porque fumar não é tão prejudicial à saúde. Bem, de qualquer forma, você não sente uma queda acentuada no seu bem-estar. O que é uma queda acentuada no bem-estar? Bem, por exemplo, lembra quando a mãe te chamava do quarto ao lado? Não assim, Maxim, mas assim, Maxim, lembra? É nesse instante que você sente uma queda acentuada no seu bem-estar.
Você já se perguntou que tipo de pessoas fumam? Gordos, magros, inteligentes ou estúpidos? Na verdade, não há uma linha clara, mas há uma pesquisa que diz que a maioria das pessoas inteligentes fuma. Há até uma correlação entre a inteligência infantil e o fumo. Ou seja, se uma criança se sai melhor na escola, ela provavelmente fumará mais no futuro. Mas, sem levar em conta você fuma justamente porque é estúpido. Conhecendo o dano à saúde, as pessoas inteligentes continuam a fumar. Por quê? Isso já é conhecido. Afinal, a nicotina ajuda a concentrar a atenção, facilita o desempenho de tarefas difíceis e reduz o estresse. Na verdade, a nicotina é uma substância que aumenta a microeficiência do cérebro, mas tem seus próprios efeitos colaterais, como por exemplo o câncer de pulmão. Você sabia que no Vietnã havia um grande problema de saúde? Especificamente, cada segundo soldado usava heroína. Eles tentaram combater isso, mas sem sucesso, e então a guerra começou no Vietnã. E depois disso, descobriu-se que o número de soldados que usavam heroína era igual a 0. Por que isso aconteceu? Os cientistas concluíram que o seu ambiente influencia o uso de várias substâncias. Quando os soldados deixaram seu ambiente habitual, eles não queriam mais usar, e o mesmo acontece conosco. Afinal, ninguém começaria a fumar se ninguém em nosso círculo social já o fizesse. É por isso que eles limitam os lugares para fumar, como restaurantes, por exemplo. Imagine, você é uma pessoa que não fuma, bebeu um pouco e de repente quer fumar. Por outro lado, há alguém sentado fumando, e você parou perto dele. Imagine como é difícil para você, e provavelmente, sob a influência do álcool, você vai acabar cedendo e fumando. Agora começamos a mergulhar no mundo dos cigarros eletrônicos. Você sabia que o primeiro cigarro eletrônico foi inventado no ano de 2003 por um farmacêutico chinês chamado Hon Lik? Hon Lik era um fumante inveterado e perdeu seu pai para o câncer de pulmão. Ele decidiu criar um dispositivo para ajudá-lo a parar de fumar sem sofrer com a abstinência. O princípio básico do funcionamento dos cigarros eletrônicos é bastante simples. Eles aquecem um líquido que normalmente contém nicotina. Isso produz um vapor que você inala e, idealmente, exala. Uma das invenções mais interessantes no mundo dos cigarros eletrônicos é a criação de nicotina salina. Ao contrário da nicotina comum, que é extraída diretamente das folhas, a nicotina salina é extraída do próprio... Ou algo assim. Eu não sei por que ele me envia cada meme que vê. Ao contrário da nicotina comum, que é extraída das folhas de tabaco, a nicotina salina é obtida ao tratar a própria nicotina com ácido. Este processo garante uma liberação mais suave e potente de nicotina. É por isso que ele se tornou tão popular entre os vapers. Ele geralmente produz mais vapor e é mais agradável, mas esse é o problema. Discutiremos isso depois. Primeiro vamos entender o que são cigarros eletrônicos. Como negócio, é um mercado enorme e ninguém se importa se você está colocando essa coisa na sua boca e depois morrendo de câncer. Isso é certo. É a sua escolha consciente, fumar ou não fumar, e as pessoas ainda ganham dinheiro com você se prejudicando todos esses anos. Bem, agora para os números. Em 2019, o mercado de cigarros eletrônicos foi avaliado em 15 bilhões de dólares, mas até 2025 este mercado, segundo as previsões, será de cerca de 70 bilhões de dólares. Você entende agora, sim, quem se importa com sua saúde quando há tanto dinheiro envolvido, mas eu sei quem se importa com você. Começarei dizendo que não há ideia mais estúpida do que tentar parar de fumar com cigarros eletrônicos, embora muitas pessoas acreditem que os cigarros eletrônicos são uma alternativa mais segura aos cigarros comuns. Porém, mundialmente, há uma enxurrada de relatos sobre danos pulmonares, inclusive fatais, causados pelo uso de cigarros eletrônicos. Na verdade, pesquisas recentes sugerem que fumar cigarros eletrônicos pode causar danos irreversíveis aos seus pulmões. A palavra-chave é irreversível. Mesmo se você parar de fumar, não conseguirá recuperar completamente a saúde dos seus pulmões. E isso sem nem mencionar a parte mais assustadora. Qual é o maior perigo dos cigarros eletrônicos? E isso é a sua maior vantagem, é o seu sabor, acessibilidade e infinitude. Você começa a fumar não por necessidade, mas porque é gostoso. Você faz isso por toda parte o dia inteiro e até dorme com ela. Mas você deve saber que o líquido que é colocado nos cigarros eletrônicos contém glicerina.
Já a glicerina, quando aquecida, transforma-se em formaldeído, substância usada para embalsamar cadáveres. Os cigarros eletrônicos e vapes ainda não foram totalmente estudados, mas há relatos sobre problemas associados a eles. Pessoalmente, eu fumei tanto que em algum momento simplesmente comecei a me sufocar. Tudo bem se eu fosse o único, esse problema não era só meu. Você pode encontrar essa informação sobre o Instagram. Pode haver outro efeito, por exemplo, como o que aconteceu com o Tinder Bay. Comecei a fumar HQD quando o pódio estava muito forte. E de repente, percebo que já se passaram 2 semanas e eu não fui ao banheiro nenhuma vez. Por causa disso, meu estômago começou a inchar. Decidi ir ao médico, expliquei meu problema e eles me disseram imediatamente: você fuma HQD e por isso está tendo problemas intestinais. É exatamente o nicotino salino que afeta meu corpo, de acordo com as análises. Eu não fumei por 3 dias. Foi incrivelmente difícil. Mas no segundo dia, acordei de manhã e fui ao banheiro. Então, se você quer defecar, não fume. Já existem muitas pessoas ruins. Como prometido, a dica bônus que pode te ajudar a parar de fumar é mudar seus hábitos. Vou dizer de imediato, não é fácil, mas vou explicar como funciona. Por exemplo, todos os fumantes inevitavelmente fumam após as refeições antes do trabalho, pela manhã ou à noite com amigos. Então, é necessário quebrar a ligação entre a ação e o fumo. Ou seja, primeiro você não fuma depois de comer, depois você não fuma antes do trabalho e depois você não fuma na festa. Faça isso aos poucos. Ao quebrar todas as conexões, você simplesmente parará de fumar. Experimente e verá que funciona. Bem, para hoje é tudo. Felicidade, saúde, mais filhos, mais dinheiro e tudo de bom para mim e para você também. Não fique doente. Até logo.